Bem, galera, é o seguinte. Ontem a gente já havia comentado aqui, no Hora 360, eu, a doutora Karine e o nosso querido Léo Pirão, sobre o absurdo do funcionalismo público ganhar salários exorbitantes e o tal do infeliz do Alcolumbre estava sentando aquela bunda gorda e fétida dele em cima do projeto que visa diminuir o teto e diminuir os super salários do funcionalismo. Então vou ler uma matériazinha para vocês aqui que tem a ver com isso que a gente discutiu ontem. A matéria é do Gazeta Brasil. Ao se desligar do Ministério Público, Deltan Dallagnol recebe R$191 mil de férias. Meu Deus. Vamos para a matéria. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que chefiou a força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol recebeu no final do ano passado um pagamento de R$191 mil do Ministério Público Federal de indenizações por férias. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Segundo o ex-procurador, o montante se refere a férias não gozadas no período em que chefiou a equipe de operação em Curitiba. Abre aspas. Em razão das exigências do trabalho na Operação Lava Jato, fecha aspas, precisou acumular período de férias que foram usufruídos após a sua saída da Força-Tarefa em 2020. Abre aspas. Compatibilizando as suas férias com as dos outros colegas e as necessidades do trabalho, fecha aspas, disse Deltan ao jornal. Deltan, 42, iniciou seu desligamento do Ministério Público no dia 4 de novembro e no mês seguinte se filiou ao Partido Podemos, pelo qual disputará cargo público nas eleições desse ano. Então vamos lá. Quer dizer que esse procurador, o tal do Deltan Dallagnol, ganhou de férias quase R$200 mil. Isso é uma vergonha, cara. Isso para o trabalhador, Pedro Bol, você que é bom de conta, eu nem perguntei, ele já foi dizendo, isso equivale a 13 anos e 2 meses do trabalhador comum que ganha o salário mínimo. 13 anos e 2 meses, sem gastar R$1. O peão de obra ali precisa para ganhar o que o senhor Deltan Dallagnol ganhou em apenas um mês para gozar férias. E sabe o que ele fez depois? Deu uma banana pro Ministério Público, saiu do Ministério Público e foi virar político. Se candidatou ao Podemos, se inscreveu, né? Se filiou ao Podemos. E sabe o que está acontecendo com eles? Ele e Moro estão ganhando saláriozinho. Moro me parece que ganha 22 ou 25 mil. E o tal do Deltan Dallagnol ganha uma ajuda de custo do Podemos de R$15 mil. Ou seja, esses caras querem vida mole. Esse Deltan e esse Moro se acostumaram com a mamata de ganhar uma fortuna no funcionalismo público e estão levando a mesma mamata para a política. E a gente aqui, os bestas aqui, os idiotas, é que estamos pagando o salário dele. Tanto ele quanto estava no Ministério Público, como agora. Porque o salário dele vem do fundo partidário, que o senhor Moro e o senhor Deltan Dallagnol diziam ser contra quando eram integrantes do Ministério Público, quando eram procuradores e o outro juiz. E agora, que fazem parte dessa currinhola de político, não reclamam. Esqueceram o passado. Esqueceram o que havia dito no verão passado. Mas a gente aqui na Brado tá aqui para lembrar vocês, bradistas, o que é que aconteceu. Doutora Karine. Didi, você estava falando aí, eu estava fazendo aqui uma reflexão. Eita, que eu baguncei o cabelo todo. E vou fazer isso virar uma pauta. Eu entendo um pouco do judiciário, dessa questão toda aí, dos salários nem tanto, mas eu entendo que a justiça, ela tem um custeio, né? A gente sabe que a máquina estatal, é um poder, o poder judiciário. E eu fico me perguntando assim, eu estava aqui, Didi estava falando, eu estava lembrando que o cerceamento à justiça, uma previsão constitucional, que esses desembargadores que ganham milhões, porque aqui na Bahia não é diferente, teve férias de R$500 mil aqui também. É verdade. Certo? A gente, não estou falando nada da minha cabeça. Não vou citar são dados nomes, públicos. Exatamente, porque tem um portal da transparência. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses mesmos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça são os que negam em agravo de instrumento
o benefício da assistência judiciária gratuita para quem é hipossuficiente, quem estava recebendo auxílio emergencial. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um caso. Eu tenho um caso no polo ativo e tenho um caso no polo passivo. Mesmo eu tendo caso no polo passivo, ou seja, o autor não ganhando, tendo recebido auxílio emergencial, eu acho errado. Porque está indo contra a Constituição. Então, a balança ela está pesando só para um lado, para o lado do contribuinte, que de uma forma ou de outra, a gente sabe que tem muitos processos aí que ficam, lá, eu estou falando processos porque o procurador, ele trabalha numa questão processual. Eu estava falando aqui mais cedo no Brado de Justiça sobre as carreiras, o promotor, ele depois, com o tempo de carreira, ele vira procurador. Então, eu quero dizer, o procurador do Ministério Público, não confundindo o procurador do Estado, né? O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que é uma discrepância muito grande. Eu nem sei aqui adjetivar, para não ser, né? 13 anos, doutora. Só nas férias de Delton Dallagnol, um peão de obra leva 13 anos e 2 meses para ganhar o que o cara ganhou em um mês. Mas o pior, Didi, é que esses supersalários não fazem com que os processos tenham andamento. Tem pessoas que estão há 10 anos aí com seus processos parados. E os juízes o quê? Tirando 2, 3 férias por ano. Eu cansei de ir em vara, de fazer diligência. O juiz não está. E tem substituto? Não, não tem. E o processo lá, e às vezes é uma questão emergencial. O direito, ele não socorre quem dorme, mas também o direito, quando ele não é feito de prontidão, a pessoa ali já teve o seu direito cesseado, já teve a mácula de uma liminar negada de um plano de saúde. E o que eu tenho visto é um atraso. O judiciário precisa ser revisto. São salários, gente, eu estou aqui sem acreditar. Eu não tenho como mensurar. Doutora, sem contar, são salários astronômicos com férias, um bocado de penduricalho, sem contar carro oficial, gasolina, motorista, segurança, auxílio paletó. Tem gente... Auxílio moradia, porque os juízes tinham, e foi uma guerra mesmo com casa, as pessoas tinham 4 mil reais de auxílio moradia. Não, doutora, quem ganhava auxílio moradia morando em Curitiba era Moro. Eu sei Moro ganhava auxílio moradia. Mas esse aí que quer enganar você dizendo que vai fazer, que ele chama... vai moralizar. Que vai moralizar o desgoverno de Bolsonaro com a fala dele, parafraseando ele, porque para mim... Eu não sei nem o que dizer. Então, assim, agora uma coisa é certa, viu? Eu vi uma pesquisa aí dizendo que o público CD não vota em Togado. Então, isso já nos dá um alívio. Por isso que ele jamais vai para o segundo turno, porque o povão mesmo não vai votar nele, não. Sem falar, sabe, Didi, para terminar aí o meu comentário, que, assim, esses super salários são pagos, custeados pelo dinheiro do contribuinte, como bem você falou aqui. Ocorre que não tem retorno nenhum, porque a juíza cesseia o benefício, sim, claro, a entrada, o ingresso. E quando a pessoa consegue ingressar, ainda pagando suas custas, o processo fica mofando lá. Então, a máquina está... Os caras se sentem o rei, são os donos da máquina, trabalham no dia que querem e fazem os processos no dia que querem também. E com essa questão que está tendo aí há 2 anos, é que você não encontra mesmo, porque é tudo virtual. E existe aqui na Bahia o balcão virtual, a gente faz a diligência para que o processo ande, e tem hora que eu fico lá, 15 minutos, e ninguém entra na sala. E é limitada, de 9 da manhã às 13 horas. Então, assim, eu sei que eu estou trazendo uma situação fática, porque aqui é a minha maior hora de atuação, embora eu tenha 6 inscrições de ordem. Eu sou inscrita em outros estados aqui. Mas aqui na Bahia é a minha maior hora de atuação. E a gente sente essa dificuldade, mas eu vejo colegas do Brasil inteiro reclamando do judiciário. Então, a reforma administrativa é mistério que ela aconteça. E essa questão aí que a gente noticiou ontem aqui é um absurdo. É um socialismo sendo colocado ali, né, a tudo, porque, como o Léo falou, o Estado ele não produz riquezas. Então, se hoje eu estava falando, se todo mundo que faz direito quiser ser procurador juiz, né? Promotor, juiz, né, enfim. Verdade, a senhora tem toda a razão. Eu, sinceramente, quando falo da justiça aqui, me dá um ânimo, porque é o que eu amo fazer, foi o que eu escolhi, e me dá uma tristeza em saber que, enquanto isso, as classes estão, né, aquela discrepância aqui, enfim, no Brasil. Então, a gente precisa saber em quem votar. Eu falo isso novamente porque aí, a legislação toda vem do seu voto aí. É verdade, doutora. Então, vamos lá.